Fala, fofas! No vídeo de hoje eu vou mostrar o gráfico do Bitcoin e das altcoins, falar sobre o sentimento mais destrutivo para um investidor e vou passar dicas e ideias para te ajudar na decisão de comprar ou vender, aguardar os movimentos do mercado e onde comprar Bitcoin hoje. Hoje nós vamos falar sobre os dias finais de julho, pessoal, quais são as minhas preocupações com este período e por que você não deveria tomar, por exemplo, empréstimo para comprar criptomoedas agora. Digo isso porque tem muita gente me fazendo esse tipo de pergunta se valeria a pena fazer empréstimo para comprar criptomoedas. Lembrando vocês que eu não sou nenhum tipo de guru, não prevejo o futuro, eu apenas vou dividir a minha experiência de 6 anos de mercado, aliás, 7 anos de mercado, para trazer aí uma luz nesse tipo de investimento volátil. Beleza? Mas para eu te proporcionar tudo isso, eu vou só te pedir um acordo justo, tá? Você deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais vídeos como esse, beleza? E se você quer se especializar no assunto, avalie se tornar membro do canal, onde eu faço aí lives semanais que vão te trazer muito dinheiro. Ah, e se ficar alguma dúvida, tá? Não deixe aí de utilizar a seção de comentários aqui embaixo. Então, pau na máquina. Antes de começar a te falar de Bitcoin e criptomoedas, eu quero só trazer para vocês esse gráfico aqui, é o gráfico do S&P 500. Nós temos então hoje na quinta-feira, no dia 20 de julho, às 4h30 da tarde, nós temos uma barra que se chama Shooting Star. Ela não está completada, tá? Amanhã nós vamos ter o fechamento do gráfico semanal. Essas aqui são barras semanais, ou seja, mostra que durante 9 meses o maior mercado de ações americano subiu, se valorizou e não teve nenhum tipo de respiro, né? Não teve nenhum tipo de recuo e realização de lucros. Só que, historicamente falando, meses de junho e julho, eles são antagônicos, né? Então, se o mercado veio de uma alta durante junho, julho tende a ser de queda, só porque, ou iniciar a reversão de tendência, porque pode trazer aí agosto, setembro, outubro em diante, quedas para realização de lucro e também realização daquilo que a gente chama de contratos futuros. Muitas pessoas vão ser liquidadas nos contratos futuros do grupo da CME. Para quem não conhece, o grupo da CME é a maior casa de investimentos de mercados futuros, onde muitos investidores no mundo todo tomam empréstimos e acabam fazendo alavancagem através desses contratos futuros. Então, por exemplo, o investidor médio americano ele poderia pegar US$ 5.000, ter US$ 5.000 na sua conta bancária, mas colocando US$ 5.000 e tomando como empréstimo, dando de garantia os US$ 5.000, ele pode utilizar uma banca de US$ 50.000 para operar. E isso vai fazendo o que a gente chama de aumento de interesse, ou open interest, né? Interesse aberto, ou contratos em futuros abertos, que significa nada mais nada menos que tem muito dinheiro envolvido em especulação de mercados futuros, né? Então muitas pessoas no início do ano decidem, eu vou apostar na alta do mercado americano, na alta do mercado de Bitcoin, na alta do mercado de Ethereum, e vou especular que daqui a 6 meses o Bitcoin vai estar valendo tanto. E nesse momento, quando começa-se a realizar ou fechar os contratos, as pessoas que estão endividadas ou as pessoas que estão negativas, elas vão ter que fechar os contratos através do vencimento desses contratos futuros, pois existem dois tipos de contratos, os contratos perpétuos e os contratos com data definitiva, tá? Com data de fechamento. E por esse motivo, muito do que acontece de volatilidade, reversões de tendência acontece também no final de julho. Também decisões políticas monetárias, né, econômicas, de apertamento quantitativo ou de afrouxamento quantitativo, ou o pivô do Fed também podem implicar no movimento contrário do primeiro semestre do mercado. Então vamos voltar agora aqui para o gráfico, e aí eu quero trazer à luz algumas coisas para vocês. A primeira coisa é que o semanal do Bitcoin ele está ficando um pouco feio. Por quê? Porque nós temos aí 4 semanas que nós temos o mercado de criptomoedas não conseguindo avançar a região dos US$ 32.000. Então, geralmente, 4 semanas é um mês. Um mês, no caso de julho, é um mês que o mercado começou a desandar, né? Começou a cair. O que nós podemos estar enxergando aqui é possivelmente um pivô, né, ou um topo duplo, né? E o topo duplo no semanal significa que se a gente perder a região dos US$ 29.200 até domingo às 21 horas, podemos iniciar na próxima semana de julho com uma grande queda, ou se ainda for empurrado isso para o dia 30,
podemos ter uma grande queda na entrada de agosto no mercado de criptomoedas. Não estou falando que vai acontecer ou que aconteceu. Por quê? Porque a tendência semanal ainda é de alta. Porém, vejam, percebam que depois da gente cair durante um ano inteiro, nós tivemos agora um recuo até a região 0,5 de Fibonacci, que é uma importante região, serve como resistência. Inclusive, eu acreditava que o Bitcoin poderia chegar ainda nos $35.200 antes de trazer um pivô, trazer uma alta. E se de fato 2023 for um ano de plantar, né, um ano de lateralidade, um ano em que o mercado vai nos dar a oportunidade de comprar barato altcoins e criptomoedas ao longo do tempo, nesse ponto aqui em julho, supostamente o mercado não pode subir mais. Por quê? Porque acima disso daqui, acima de 35.200, acima de $40.000, nós temos bull market. E aí muita gente está falando de a gente estar já em bull market. Eu não acredito nisso. Eu acredito que nós estamos num alto risco de ver as altcoins despencarem a qualquer momento, pessoal. Ah, eu não quero aqui ser alarmista, nem dizer que eu vou estar certo, nem estar apostando em queda, nem estar torcendo para a queda. Eu simplesmente estou falando e avisando vocês, cuidado para não ficarem com o sentimento, aquele sentimento que destrói o investidor chamado FOMO, Fear of Missing Out, ou medo de perder a oportunidade. Por quê? Porque o ano ele ainda não identificou, por enquanto, um período de bull market. E geralmente o que eu vi ao longo desse primeiro semestre é uma demanda extremamente baixa de pessoas investindo no mercado de criptomoedas, não aumentou absolutamente nada, pelo contrário, diminuiu muito. E, ao mesmo tempo, as pessoas que se mantiveram no mercado, ficaram no mercado, estão num FOMO absurdo. Muita gente falando em alta infinita já a partir de agora. Eu tomaria um pouquinho de cuidado e teria um pouquinho de cautela, pelo menos com esse fechamento do mês de julho, tá? Desses próximos 10 dias de julho. Primeiro, porque nós já estamos em 4 semanas em baixa. 4 semanas com busca de liquidez bilateral. Então, se eu aproximar o gráfico semanal e colocar o gráfico diário, percebam que estamos muito próximos a perder este suporte. Este suporte vai trazer a luz de que, se a gente perder suporte, o preço ele vai querer buscar a entrada dessa barra, ou seja, os $26.000. Lembrem o que eu falei. Se a gente fechar em alguma semana abaixo de $29.200, isso poderia representar o início de uma tendência de baixa que pode durar de 3, 6 a 9 meses, que é aquela fase que é o pré-early bull, ou seja, seria aquela fase da ejaculação precoce dos investidores, que é a fase que todo mundo acha que, dos poucos participantes do mercado que estão presentes, todo mundo achar que pode ser bull market, esse é o momento pré-bull, tá? Então é um momento que antecipa o bull market, um momento de esperança antes do fato acontecer. E aí nós temos alguns gráficos muito importantes, cara. Primeiro deles, o VIX, o índice de volatilidade do S&P 500. Geralmente quando ele faz fundo e ele estoura, ele rompe esta média branca, nós temos um rompimento e uma forte explosão de volatilidade. Isso significa que estamos muito próximos, historicamente, de um período de rompimento de grande volatilidade, que pode ser uma formação de topo ou uma formação de fundo. Como o mercado travou em 0,5 de Fibonacci no gráfico do Bitcoin, nós podemos ter agora a formação de um topo. E se nós tivermos rompimento dessa média branca nos próximos dias, a gente pode ter uma grande busca de liquidez, uma grande captura de liquidez, que eu acredito que vai ser o vencimento de contratos futuros e também as políticas da decisão monetária no dia 26 de julho. Então, dia 26 de julho, fiquem ligados em duas datas: 26 de julho e 30 de julho, o último dia do mês. Por quê? Porque ali, nesse momento, geralmente, historicamente falando, o mercado gosta de formar topo, tanto no mercado tradicional, quanto nas Big Techs, na Nasdaq, quanto no S&P 500, quanto no Bitcoin, Ethereum e altcoins e criptomoedas em geral, tá? Então, cuidado para não ser encantado pela sereia. Por quê, pessoal? Essa é uma barra que sempre traz um pouquinho de perigo, mas ainda o S&P 500 segue em tendência de alta, porém, a minha maior preocupação hoje é justamente esta daqui. Existe uma região onde o Smart Money controla a venda, que é essa região aqui. A região da retração de Fibonacci desse último grande movimento aqui. Então, toda essa região que ele já encostou, tá? Então, aqui, ele já tocou aqui. Então, daqui dos 4.600 pontos até os 4.680 pontos, o Smart Money tem historicamente mostrado força vendedora, ou seja,
ele tem pivotado o mercado. Se o mercado veio em alta em junho, ou durante um semestre, ou durante 40 semanas, né, que são 9 meses, ele tende a trazer o mercado para um lado e vender para poder depois comprar abaixo novamente em 4.200 pontos atualmente aqui no S&P 500, tá? E isso seria não uma queda muito forte, mas seria uma queda, tá? Seria um movimento semestral onde ele tende a fazer uma acumulação de longo prazo. Eu já falei sobre isso, tá? Onde ele tende a fazer uma acumulação de longo prazo e faz com que daí sim, depois dessa fase pré-bull market, ele realmente entregue um bull market, tá? Que seria 2024, 2025 e assim por diante, tá? Então eu tô de olho nisso daqui, essa é a primeira coisa. Lembrando também que ao mesmo tempo que o S&P 500 continua subindo, ele está já num RSI semanal bastante perigoso, que é uma região onde forma-se topo, geralmente, tá? Geralmente ele tenta formar topo nessa região, onde nós estamos numa região de sobrecompra, ou seja, o preço está muito caro, as ações estão ficando muito caras, e com isso, geralmente, o mercado ele dá um respiro, que pode ser aí de 3 a 9 meses de baixa para simplesmente acumular, tá? Que é aquele período que ninguém entende nada do que está acontecendo. E aí nós vamos para o total do mercado de criptomoedas, excluindo o Bitcoin. Na verdade, aqui tem incluindo o Bitcoin, tá? Mas olha só que interessante, a gente está tendo uma fortíssima resistência em 1,20 trilhões de dólares, o mercado cripto não está conseguindo superar essa barreira. Detalhe importante, se ele superar essa barreira, a chance de bull market é absurda, assim. As altcoins tendem a se valorizar violentamente. Porém, há 5 semanas, 6 semanas atrás, o mercado simplesmente deu um sinal de venda nas altcoins. Ele fez o pullback, criou um topo duplo, chegou na região de smart money desta barra aqui, e agora se ele pivotar para baixo, pessoal, e isso que é importante, aqui não é para tentar prever o futuro, é para entender o seguinte, o que, que vai acontecer na próxima semana, ou nessa semana ainda, que pode acontecer já amanhã ainda, tá? A queda, se ele perder esta mínima dessa barra aqui. Então, se ele perder a mínima dessa barra verde, nós temos aí retomada de bear market ou respiro do mercado, né, a lateralização do mercado para o segundo semestre para depois lá em 2024, 2025, no halving do Bitcoin, ele voltar a subir forte, certo? Ou uma realização de lucro. Agora, se ele romper essa região, realmente eu entraria forte nas altcoins, porque seria bull market. Mas o que me parece estar acontecendo com as próprias altcoins é que elas estão confirmando uma tendência de baixa. Então eu vou puxar algumas delas aqui. A própria Cardano, pessoal, ela já fez uma barra de sinal de venda nessa barra aqui e ela fez uma grande região vendedora nessa região. No gráfico diário, ela já está engolfando a barra de tentativa de retomada de alta de ontem e não conseguiu superar. Parece-me que ela vai querer vir liquidar os apostadores de alta da ADA que entraram abaixo desse nível, abaixo desse nível, abaixo desse nível. Isso faz muito sentido porque Cardano é uma das altcoins que são utilizadas pelo grupo da CME para poder especular, tá? Nós temos outras criptomoedas também que podem estar chegando no seu esgotamento máximo. Por exemplo, a GIX. A GIX parece que ela não está querendo ultrapassar um canal paralelo e parece que ela não quis passar a metade deste canal. Então, se ela perder amanhã a linha de tendência de alta, ela pode ter um forte derretimento. E não só ela, como outras. Agora, se a coisa melhorar, tá? Porque esse é um gráfico diário, se a coisa melhorar, beleza, ela pode realmente entregar essa alta, mas enquanto eu estou gravando esse vídeo, o risco de queda está muito grande e eu gostaria até de fazer um combinado aqui com vocês. Vocês salvem a projeção que eu vou mostrar aqui para vocês e depois, algumas semanas depois, vocês olhem para ver se eu acertei, tá? Então, eu acredito que nós vamos perder esse suporte em breve e ele vai vir retestar esse fundo aqui, no caso da GIX, eu acho que a GIX pode chegar de 0,23 centavos para 0,12 centavos ou 0,11 centavos. Pode acontecer em um dia? Pode, mas é difícil, tá? Até porque eu acho que tá o mercado caindo de escadinha, não de elevador. Outra que aparentemente aqui bateu uma linha de tendência de alta que foi perdida e agora está agindo como resistência, tá? Está louca para voltar. Se ela perder esta barra verde aqui, eu ficaria de fora do token Optimism por enquanto. Por quê? Porque isso aqui é uma confirmação de reversão de tendência, né? Ele estava em tendência de alta, ele afundou, entrou em tendência de baixa, voltou a subir rapidamente para testar em algumas semanas
esta linha de tendência de alta que age hoje principalmente como resistência. Se ela não superar essa região, não vai ter bull market para Optimus. E detalhe, ela deixou aqui uma barra sozinha. Geralmente o mercado faz fundo duplo antes de reverter. Parece que ela tem sinal de que ela vai cair em algum momento em breve, tá? Só precisando apenas da confirmação. Por isso que eu falo para vocês, vão anotando aí algumas dessas criptos e depois me cobrem, tá? O que aconteceu com elas, né? E basicamente outra que subiu muito forte no primeiro semestre, entregou uma tendência de alta depois de completar uma bandeira de alta aqui e que parece que perdeu a força, né? Então, geralmente depois de uma bandeira de alta, né? Depois que ele faz a bandeira de alta, ele repete o mastro, ele repetiu o mastro, entregou exatamente o tamanho do mastro anterior. Agora, geralmente, o que o mercado gosta de fazer? Ele gosta de voltar a testar aqui a região do $1. Então, o token árbitro ele pode voltar a cair a qualquer momento e voltar para $1. Então, tem várias altcoins que estão muito complicadas, tá? Uma que deu uma porrada, uma explosão de alta muito forte foi a Chainlink. A Chainlink subiu 17%, mostrando força de alta muito interessante. Lembrando, ela pode subir mais ainda por um período curto de tempo, e a principal resistência dela está nos $9,50, diria $10, tá? Então $10 a Chainlink já começa, na minha opinião, a se tornar muito cara. Coisa muito importante é o gráfico do Open Interest. Quanto de dinheiro está envolvido em contratos futuros e por que que nesse momento a gente está no momento possível de explosão das altcoins e das criptomoedas em geral, ou seja, um estouro de uma pequena bolha, né? Como se fosse uma queda um pouco mais forte. Porque nós temos aí praticamente próximos de $10 bilhões em contratos futuros que vão ser liquidados e vencidos, ou seja, no final do mês de julho. Só que geralmente esse vencimento, essas quedas, essas porradas acontecem antes da data final da expiração do contrato. Então, pode acontecer já amanhã, ou seja, uma semana antes do vencimento dos futuros, pode acontecer na segunda-feira, no final de semana, porque alguns investidores eles podem fazer algumas movimentações de manipulação para ferrar geral, principalmente as pessoas que estão extremamente alavancadas no primeiro semestre, tá? Então, quando chega a $10 bilhões em capital envolvido em investimento de contratos futuros, nós temos um risco de explosão de bolha. E outro detalhe muito importante, percebam essa barra aqui. Essa barra aqui foi o covidão, foi a quantidade de dólares que foram liquidados, né? Praticamente 16 bilhões aí no dia do Covid, de apostadores de alta. E vejam que desde maio de 2022, nós não tivemos grandes buscas de liquidez. Apenas aqui, nesse ponto aqui, que tivemos 5 bilhões de dólares sendo liquidados em apostas de alta. E depois, outra que foi outro dia que teve muita gente que foi liquidada, que geralmente traz grande queda, né? Que a gente chama de long squeeze, ou seja, a remoção, a limpeza dos apostadores de alta, aconteceu no dia 8 de novembro de 2022, então faz mais de 6 meses que não aconteceu nenhuma busca de liquidez. E essa busca de liquidez geralmente acontece por semestre, tá, pessoal? Então, geralmente o long squeeze, ou seja, uma grande queda para tirar e remover os apostadores de alta do mercado por vencimento de contratos futuros ou a própria manipulação do mercado pode fazer com que a gente veja queda em breve por conta do long squeeze, né, da capacidade do mercado de derreter rapidamente apenas para liquidar os apostadores de alta e tomar para si os 5 bilhões de dólares. Como já estamos num nível muito arriscado de 10 bilhões, já mais de 6 meses, que não tem uma grande busca de liquidez, tomar muito cuidado que essa busca de liquidez, se você estiver apostando em alta, se você estiver tomando empréstimo para apostar numa alta do mercado ou numa queda do mercado, você pode se ferrar. Então, a minha recomendação é não opere mercados futuros nesta semana, amanhã, na sexta-feira, e nem na semana que vem, porque a busca de liquidez que eu achava que tinha acontecido na semana passada ainda não aconteceu e pode foder com a sua vida, pode ferrar, você pode perder todo o seu capital em uma operação mal sucedida, tanto apostando em alta quanto em baixa, porque ainda não houve a busca de liquidez majoritária do semestre, beleza? Então tomar muito cuidado. Então agora a gente vai para o nosso tutorial de como comprar criptomoedas. Muito bem, pessoal, eu deixei no primeiro link da descrição um link da corretora que eu vou utilizar para comprar. Você pode estar seguindo passo a passo aqui. Primeira coisa, a gente vai precisar, então, criar uma conta na Bybit, depois clica em Deposit Fiat. No Depósito Fiat, você vai selecionar
o valor em reais que você quer depositar. Por exemplo, eu gosto de comprar uma vez por semana no Membros, a gente faz o DCA comunitário, né? Onde eu mostro para a galera qual o DCA, quais são as criptos que eu estou comprando uma vez por semana. Você está mais do que convidado a se tornar membro do canal para poder acessar essa informação. Clica em continuar, ele vai gerar o Pix. Por favor, envie o Pix através de uma conta bancária com o seu CPF. Se você é menor de 18 anos e está usando a conta do seu pai, avise o seu pai sobre essa conta e crie a conta na Bybit com o CPF dele para que não tenha alterações do CPF. O CPF do depósito tem que ser o mesmo CPF que você fez através da leitura do QR Code. Uma vez que você fez a compra, basta você ir converter, clica lá em Trade, converter aqui no foguinho e vocês vão ter lá os reais, né? E basicamente os reais depositados. Com os reais depositados, basta você clicar em todas. Aqui no caso eu fiz a compra de bitcoins ao longo do tempo. Aqui eu estou com 0,03, mas basicamente se você tem 100 reais, basicamente você pode converter em Tether, dólar, para depois comprar Bitcoin, ou você pode trocar o seu BRL aí, né? A sua moeda fiat, né? Então você clica aqui em fiat, seleciona BRL, a quantidade disponível que você tiver de dinheiro, você pode fazer a compra de bitcoins. Então, se você depositou 100 reais, no meu caso, todo domingo eu deposito 100 reais e faço a compra. Basicamente, eu troco às vezes por Tether, quando eu acho que o mercado vai cair e eu quero ficar exposto em dólar. E no caso, quando eu quero transformar, por exemplo, em Bitcoin, para ficar comprando Bitcoin uma vez por semana, eu simplesmente venho aqui, seleciono BTC e basicamente é isso, faço a conversão. Detalhe, moeda fiat, né, são as moedas é, que são dos governos, né? Então, dólar, nativo, euro e assim por diante. Então, se você mora na Europa, você vai colocar o que o pound sterling, né? Libra esterlina. Se você mora no Brasil, Brazilian real e assim por diante, você pode aqui, tem dirham, tem bastante moedas aqui que vocês podem utilizar. Uma vez que você comprou, ela vai ficar encarteirada ali dentro da sua corretora e basicamente depois, com o tempo, eu vou ensinar vocês a ter uma carteira própria com a chave privada para que vocês armazenem e guardem com mais segurança e tirem da custódia da corretora, porque enquanto o Bitcoin está na corretora, não está sob a sua custódia, beleza? Então é importante você sempre também retirar o saldo ali de dentro, porque as moedas são suas e elas devem estar dentro da sua chave privada para sua segurança, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like, comente aí, compartilha com o teu amigo que está precisando de mais informação e espero ter ajudado